E aí, pessoal, tudo bom? Meu nome é Gabriel, o professor Adolfo pediu para que eu adicionasse uns comentários aqui em alguns vídeos que ele já havia disponibilizado para vocês, para auxiliar no entendimento da matéria de tablos analíticos, mais precisamente método reputacional. Então vamos lá. Então nessa primeira parte aqui do vídeo, ele está mostrando como que você inicia o Tableau. Basicamente o que você deve fazer é colocar todas as suas premissas como verdadeiras e colocar a consequência como falsa. Então aqui foi isso que ele fez. Essas premissas aqui ele validou todas e colocou a nossa premissa como falso. É assim que se inicia a montar um tableau. Agora na parte das regras, né, ele começa aqui a ilustrar a regra do fechamento, que consiste basicamente em sempre que a gente encontrar uma contradição no nosso tableau, o ramo em qual essa contradição está deve ser fechado. Então aqui ele ilustrou da seguinte forma, né? A gente tem um A verdadeiro e um A falso. Como A não pode ser verdadeiro e falso ao mesmo tempo, a gente chegou aqui numa contradição. Então, o ramo deve ser fechado. A maneira que a gente faz para ilustrar isso é adicionando um x embaixo. Da mesma forma aqui, a gente tem um A implica B verdadeiro, um A implica B falso. Isso é uma contradição, então a gente coloca o x. Agora vamos aqui falar das regras lineares, né? Ou regras alfa. Aqui ele ilustrou para a gente todas elas. Então vamos começar aqui pela negação verdadeira. A negação verdadeira ela é o caso de uma premissa que a gente chega em uma conclusão, né? Então aqui essa negação verdadeira está representada por um não A verdadeiro e a única conclusão que a gente pode tirar disso é que A vai ser falso. Isso parece bem óbvio, né? Se a gente tem um não A que é verdadeiro, então logo A tem que ser falso. Aqui já dá para sentir mais ou menos qual é o espírito, né? Que, por assim dizer, das regras alfa é que é exatamente essa questão. A gente tem apenas uma possibilidade. A gente vai ter uma valoração e a gente vai ter apenas uma possibilidade para seguir a partir dela. Podemos ter duas conclusões, como esses casos aqui de baixo, mas mesmo assim é apenas uma possibilidade. Então vamos passar aqui, vamos explicar aqui esse caso da nossa conjunção verdadeira, né? Uma conjunção verdadeira que é representada por A e B, a gente pode chegar em duas conclusões, né? Tanto que A é verdadeiro, quanto que B é verdadeiro. Mas essa conclusão ela acontece ao mesmo tempo. A gente não pode ter aqui A verdadeiro e B falso, por exemplo. O valor de um, tanto a valoração de um quanto a valoração de outro importa nesse caso. Então é isso que caracteriza as regras alfas. A gente tem apenas uma possibilidade de conclusão, por assim dizer. É a mesma coisa nos outros casos aqui, que é o mesmo caso, né, de uma premissa e a gente chega em duas conclusões. Então vamos seguir adiante. Agora comentaremos as regras beta, ou regras que bifurcam. Agora, diferentemente das regras alfas, né, a gente tem aqui mais de uma possibilidade para cada premissa, né? Então aqui, se a gente tem essa aqui uma conjunção falsa, que aqui está representada por A e B, a gente pode ter tanto A falso quanto B falso. Se a gente ter A falso, independente do valor que B vai assumir, essa valoração aqui já está satisfeita aqui de cima. A e B vai ser falso. Da mesma forma que se a gente tem um B falso, também depende do valor que A vai assumir, a gente já tem essa valoração aqui satisfeita. Então a gente tem duas possibilidades aqui, né, para poder validar essa premissa, que são exatamente essas duas possibilidades. A gente, na hora de montar o tableau, precisa abordar elas. Então é por isso que forma essa bifurcação aqui. Ó. Na hora que a gente for desenhar o tableau, a gente vai desenhar, quando chegarmos, né, a utilizar as regras betas, precisarmos utilizar as regras betas, então vai formar essa bifurcação. Também por isso que elas são chamadas de regras que bifurcam. Vamos comentar esse exercício aqui que ele fez, para ver um pouco mais na prática como é que se monta um tableau. Então vemos aqui que a primeira coisa a se fazer é colocar as nossas premissas como verdadeiras e a nossa consequência como falso. Esse é o primeiro passo para montar o tableau, né? A primeira coisa que você deve fazer é isso. Depois a gente deve avaliar quais regras que a gente vai ter que utilizar em cada premissa. E se por acaso tiver uma regra alfa,
a gente deve optar a fazer ela primeiro, né? Nesse caso aqui, como não tem, as duas se enquadram em regras beta, depende da ordem que você vai escolher. Nesse caso aqui, ele escolheu essa de junção aqui A ou B, e as possibilidades que nós temos aqui seria A verdadeiro e B verdadeiro. Então, abriu esses dois ramos aqui, abordando essas duas possibilidades. Vamos seguir mais agora. Agora ele começou a avaliar essa segunda premissa aqui, partindo do ramo que a gente já tinha. Então, nesse primeiro momento aqui, as possibilidades que a gente tem é A falso e C verdadeiro. Aqui a gente chegou numa contradição. Se a gente tem A falso e A verdadeiro aqui ao mesmo tempo, é uma contradição, então esse ramo deve ser fechado. Foi isso que ele fez. E aqui também, a gente já tinha um C falso aqui, e aqui chegou em um C verdadeiro. Logo, o ramo deve ser fechado. Depois, depois que nós abrimos os ramos, né, a gente deve avaliar as premissas que faltam em cada ramo que a gente abriu. Então aqui vai ter que testar tanto para esse A quanto para esse B aqui que se abriu. E foi exatamente isso que ele fez, né? Ele colocou, você vê que aqui é a mesma valoração que ele obteve, né? Tanto um A falso quanto um C verdadeiro aqui, tanto um A falso quanto um C verdadeiro, porque se trata da mesma premissa. Então, só seguir um pouquinho aqui para vocês verem que esse ramo não fechou. Então, esse ramo aqui não fechou porque a gente não tem nenhum A verdadeiro aqui. O que a gente vai achar aqui, se a gente seguir aqui em cima, vai ser o contra-exemplo, né? Porque quando o tabuleiro não é fechado, o que isso significa? Isso significa que esse sequente aqui ele não é válido. Então aqui temos a nossa valoração contra-exemplo, que é o momento exato em que esse sequente não vai ser válido, né? Então, se o tableau não fechar, o nosso sequente então não é válido.